Geração de pregadores, escatologia. Esta é a aula de número 2 do módulo 1. Na primeira parte desta aula, você viu ali a divisão que há entre o grupo futurista. O grupo futurista, ele se divide entre pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Mas o grupo futurista, ele se divide também em relação ao milênio. Esta divisão que nós apresentamos até aqui é com relação ao arrebatamento. Agora, o mesmo grupo futurista, ele se divide em relação ao milênio. Existem os pré-milenistas e pós-milenistas. Qual é a diferença, professor Márcio? Olhando para o seu slide, você vai encontrar a diferença. Pré-milenistas. Eles creem que Cristo retornará à Terra antes dos 1000 anos. Tem uma observação ali. Os mesmos se dividem quanto ao arrebatamento da igreja. Mas o assunto aqui é o milênio. Então, os pré-milenistas creem que Cristo retornará à Terra de forma visível e corporal antes dos 1000 anos. 1000 anos do milênio. A visão aqui deste curso, Geração de Pregadores Escatologia, ela é pré-tribulacionista e pré-milenista. Então nós somos futuristas e com relação ao arrebatamento nós somos pré-tribulacionistas e com relação ao milênio nós somos pré-milenistas. Ou seja, Cristo voltará à Terra antes dos 1000 anos. Entendido? Mas existe também os pós-milenistas, um pequeno grupo que crê que Cristo só voltará à Terra depois do milênio. Porém, não interpretam os 1000 anos como literais. Os pré-milenistas acreditam que Cristo voltará antes do milênio e os 1000 anos são literais. Nós entendemos a Bíblia de forma literal, como é aqui na Terra. Este tempo é o Cronos, é o tempo dos homens, e são 1000 anos literais. Os pós-milenistas creem que Cristo só voltará depois do milênio e interpretam os 1000 anos como se fossem simbólicos. Até aqui, nós apresentamos as divisões que existem entre os futuristas. Mas também há os históricos, preteristas, simbolistas e amilenistas. Eu sei, queridos, que eu estou falando aqui uma sequência de nomes, termos, que talvez você não grave, mas é importantíssimo que você, estudante de escatologia, entenda as diferentes vertentes. Então nós estávamos falando dos futuristas, mas também existem os históricos, preteristas, amilenistas e simbolistas. Vamos ver no slide seguinte as divisões entre esses grupos. Os históricos, eles creem que Daniel, Apocalipse e outros livros são livros históricos, cujos fatos já se cumpriram em sua maior parte. Preste atenção, esses são os históricos. Mas existem também os preteristas. Os preteristas são mais radicais do que os históricos. Eles creem da seguinte forma: todas as predições proféticas, olha só, todas as predições proféticas já se cumpriram até os dias do Império Romano, inclusive na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, é pequena a diferença entre históricos e preteristas, mas os históricos creem que as profecias já se cumpriram em sua maior parte, mas não são tão radicais, e os preteristas dizem que
todas as predições proféticas já se cumpriram, não há mais nada a se cumprir antes que Cristo volte. Existem também os simbolistas, que também são chamados de idealistas ou espiritualistas. Para eles, nada é histórico, tudo é espiritualizado, é alegórico, é simbólico, é metafórico. Não existe nada de real, nada de literal. Dentro desta corrente estão os amilenistas. Então olha só onde entra os amilenistas. Por que amilenistas? Eles negam o milênio literal, dizendo ser apenas alegórico. Ou seja, para eles não existe milênio. Então é pequeno este grupo, mas existe e causa um estrago tremendo, porque tudo que eles leem nas Sagradas Escrituras de profético, eles veem como simbólico, como uma representação, e nada para eles é literal. É importante, queridos, que você leia, releia estes slides, guarde este arquivo, porque eu sei que essas informações você não consegue guardar na sua mente, então você precisa ter essas anotações. Então salve aí no seu drive, onde for possível, que você não vai perder aí este arquivo de slides e também esta videoaula. As 70 semanas de Daniel. E aqui, queridos, nós vamos dar o pontapé inicial para adentrarmos de forma mais profunda na escatologia bíblica. As 70 semanas de Daniel. Para quem nunca estudou as profecias bíblicas, esta frase ela pode soar estranha, mas não se preocupe, vamos explicar detalhadamente os fatos. Aqui no nosso grupo, Geração de Pregadores Escatologia, nós temos pessoas com diferentes conhecimentos, diferentes níveis de conhecimento teológico. Nós temos pastores aqui, temos líderes, temos pessoas que já dominam esse tema, mas temos também irmãos e irmãs que estão tendo o contato pela primeira vez. A minha missão aqui, como homem de Deus, é facilitar o seu entendimento, tanto para aqueles que já dominam o assunto, que já conhecem esse assunto, mas estão aqui no Geração de Pregadores de Escatologia. Eu quero trazer de uma forma que você consiga passar para a sua igreja, para a sua classe de escola dominical, para o seu curso de teologia, de forma acessível, que as pessoas participem da sua aula ou da sua ministração e eles sejam abençoados, edificados pela palavra e não confundidos. Você é um homem de Deus, você é um pregador da palavra, você precisa estar apto para ensinar. Então, se você não é um líder, não é um pastor, e está tendo o contato pela primeira vez, aí você se assusta. Mas que negócio é esse de 70 semanas? Então guarde esta frase e nós vamos estudar, não somente nesta aula, mas principalmente na aula de número 3, minuciosamente a respeito desta chave profética para se entender a escatologia bíblica. Eu digo no slide seguinte que cada profeta na Bíblia ficou conhecido por uma missão específica. Por exemplo, Isaías, o profeta messiânico. Jeremias, o profeta das lágrimas. Assim, Daniel é o amado de Deus, a quem é revelado o relógio profético. Então, cada homem de Deus ele tinha uma missão distinta. Se você olhar cada um dos profetas, por exemplo, Daniel não tinha o que Eliseu tinha, o profeta tinha. O profeta Eliseu, conhecido como o homem de Deus, tinha vários dons de operação de maravilhas. Elias também. Já Daniel é totalmente diferente, Isaías é diferente. Isaías profetizou a respeito do Messias. Jeremias, o profeta das lágrimas. Oséias viveu na pele aquilo que ele estava profetizando ao povo infiel de Israel. E Daniel
ele é conhecido como o amado de Deus, e o relógio profético foi revelado a este profeta amado de Deus. Por que nós falamos relógio profético? É que Israel é o marco. Então as profecias aqui elas estão relacionadas a Israel como nação, a nação escolhida, a descendência de Abraão. Então Israel é um marco, ele é um relógio, é ali que nós temos que ficar atento para percebermos quanto tempo falta para a grande tribulação. Para o arrebatamento não há sinais, mas há sinais para a vinda de Jesus para Israel. Vamos para o slide seguinte. As 70 semanas é a revelação inédita, nunca ninguém teve, de uma sequência de fatos que aconteceria e acontecerá a Israel, não à igreja, desde aqueles dias até a grande tribulação. A revelação que o profeta vai receber é exclusiva para a nação judaica. Não coloque igreja em algum daqueles versículos. A igreja vai estar em um hiato, num intervalo de tempo entre a semana 69 e a 70ª semana. Então não aparece a igreja ali. E este período que engloba ali desde a reconstrução de Jerusalém, dos muros, até a grande tribulação. E são diferentes etapas, nós vamos ver mais a seguir nesta aula de número 1.